Minha irmã disse ao meu marido que eu só estava com ele pelo dinheiro dele, e eu disse ao marido dela que ela só estava com ele por causa do irmão dele. Ela disse: "O quê?" Quase bati na traseira do carro à minha frente. A voz do meu marido Tristan estava firme, mas eu podia ouvir a raiva por baixo. "Sua irmã acabou de me dizer que você só se casou comigo pelo meu dinheiro." Ela disse: "Você nunca me amou e eu era apenas um contra-cheque para você." Minha mão tremia tanto que tive que parar em um estacionamento. "Tristan, você sabe que isso não é..." Ele disse. Eu sei, não estou ligando porque acredito nela. Estou ligando por causa do que ela disse quando saiu. Eu não achava que isso poderia piorar, mas ele estava prestes a provar que eu estava errada. O que ela disse? Ela disse: "Seus pais merecem saber que tipo de filha criaram." Ela disse que está indo lá agora para contar a verdade sobre você. Eu já estava voltando para a estrada, cortando uma minivan. Meus pais, minha mãe, com quem passei anos reconstruindo um relacionamento após o caos da minha infância. Meu pai, que finalmente me disse no Natal passado que estava orgulhoso da mulher que me tornei. Estava prestes a entrar na casa deles e dizer que a filha deles era uma fraude, uma interesseira, que tudo o que construí, o diploma pelo qual trabalhei em 3 empregos para pagar, a carreira que construí do nada, o casamento que eu prezava, era uma mentira. Quanto tempo faz que ela saiu? 5 minutos. Talvez 10. A casa deles ficava a 20 minutos do escritório de Tristan. 15 de onde eu estava agora, se eu passasse em todos os sinais amarelos. Pisei no acelerador com mais força. Vou chegar lá antes dela. Eu tenho que chegar lá primeiro. Eu tenho que. Minha voz falhou e eu odiei isso. Encontro você lá. Disse. Estou saindo agora. Desliguei e dirigi. Cheguei antes da Dixie por talvez 4 minutos. Entrei na garagem dos meus pais e vi que o carro dela ainda não estava lá. E quase desabei de alívio. Eu tinha tempo. Não muito, mas o suficiente para avisá-los. Para me antecipar ao que quer que ela estivesse planejando dizer. Entrei pela porta da frente e meus pais estavam na cozinha. Papai estava lendo algo em seu tablet. Mamãe estava limpando o balcão, embora já estivesse limpo, o que significava que ela estava ansiosa com alguma coisa. Ambos olharam para cima quando entrei e pude ver a surpresa em seus rostos. Eu nunca simplesmente aparecia assim mais. Mamãe largou o pano. "O que você está fazendo aqui?" Respirei fundo. Eu precisava ficar calma. Eu precisava ser estratégica. "Aconteceu uma coisa com a Dixie e o Tristan. Eu queria falar com vocês antes." O rosto da mamãe mudou instantaneamente. Seus olhos ficaram duros e sua boca se apertou naquela linha fina. "O que você fez para chateá-la?" Pisquei. "Eu não... Estou tentando contar a vocês." Papai suspirou e largou o tablet. "Lá vamos nós." "O que é dessa vez?" Eu nem tinha terminado uma frase, eu nem tinha chegado ao ponto, e eu já era a ré, eu já era o problema. Senti algo frio se instalar no meu estômago. 20 anos e nada havia mudado. Nessa casa, era quem ficava chateada, e Heather era quem causava isso. Essa era a regra. Essa sempre tinha sido a regra. Abri a boca para tentar novamente, mas a porta da frente se abriu. E Dixie, ela estava chorando, tremendo. O rímel escorria por suas bochechas e suas mãos tremiam enquanto ela segurava a bolsa contra o peito como um escudo. A atuação foi impecável. Mamãe correu imediatamente. "Dixie, querida, o que há de errado? O que aconteceu?" Ela a abraçou e a guiou até a mesa da cozinha, lançando-me um olhar por cima do ombro como se eu tivesse feito algo. Como se o que quer que fosse aquilo tivesse que ser culpa minha. Papai se levantou e ficou por perto, com o rosto franzido de preocupação. "Querida, você está bem? Precisa de água? Sente-se, sente-se." Tentei intervir. "Deixem-me terminar o que eu estava dizendo." Mamãe se virou rapidamente. "Não vê que ela está chateada? Pela primeira vez na vida, pare de fazer tudo girar em torno de você." Ela poderia muito bem ter me dado um soco. Fiquei ali parada com a boca aberta enquanto meus pais paparicavam Dixie, pegando água, esfregando suas costas, murmurando conforto. E Dixie sentou lá, absorvendo tudo, lágrimas escorrendo, parecendo tão frágil e ferida que se pensaria que alguém tinha morrido. Finalmente, ela respirou trêmula e olhou para nossos pais, com aqueles olhos úmidos e vermelhos. "Eu não queria dizer nada", disse ela com a voz pequena e quebrada. "Venho carregando isso há tanto tempo, e eu simplesmente não consigo mais." Mamãe apertou a mão dela. "Você pode nos contar qualquer coisa, querida. O que quer que seja, estamos aqui." Dixie olhou para mim apenas por um segundo, e vi algo brilhar por trás das lágrimas. Algo frio e satisfeito. Então ela olhou de volta para nossos pais. Heather me disse que só se casou com o Tristan pelo dinheiro dele, e ela riu sobre isso. Disse que finalmente tinha conseguido sair dessa. Ela enxugou o rosto, e sua voz falhou perfeitamente. Eu também não queria acreditar. Nunca ouvi um silêncio tão alto. Observei o rosto dos meus pais mudar. Observei-os olharem para mim como se eu fosse uma estranha. Como se eu fosse exatamente quem eles sempre suspeitaram que eu fosse. "Isso é mentira", eu disse. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. "Isso é uma mentira completa. Eu nunca disse isso." Dixie balançou a cabeça tristemente. "Eu também não queria acreditar, Heather. Mas você disse isso e você riu de como foi fácil fazê-lo se apaixonar por você. Disse que nunca mais teria que se preocupar com dinheiro." Eu disse. "Isso nunca aconteceu." Estava quase gritando agora. Peguei meu celular e comecei a rolar a tela. Olhem minha conta bancária. Esse é o dinheiro que economizei antes de conhecer o Tristan. 3 empregos durante a faculdade, empréstimos estudantis que eu mesma paguei. Este é o meu salário do meu trabalho que consegui por mérito próprio. Empurrei o telefone na direção da minha mãe. "Olhe para isso. Eu construí isso sozinha. Não preciso do dinheiro de ninguém." Mamãe nem olhou para a tela. Ela apenas olhou para mim com aquela expressão de decepção cansada. Como se eu fosse uma criança tentando mentir para sair de uma encrenca. Papai acenou com a mão com desdém. "Qualquer um pode falsificar números. Você sempre foi boa em se fazer de vítima." As palavras me deixaram fisicamente enjoada. Eu tinha recibos, eu tinha provas, e elas não importavam. Não importavam porque meus pais já tinham decidido no que acreditavam. Decidiram antes de eu entrar pela porta. A porta da frente se abriu novamente e Tristan entrou. Ele deve ter quebrado todos os limites de velocidade. Ele avaliou a cena rapidamente. Dixie chorando na mesa, meus pais pairando sobre ela, eu em pé sozinha com meu telefone na mão e o maxilar dele cerrado. Ele caminhou direto para mim e colocou a mão nas minhas costas. "Vim o mais rápido que pude. O que eu perdi?" Eu disse. "Dixie disse a eles que casei com você pelo seu dinheiro." Eu disse. "Ela diz que confessei isso a ela, que ri sobre isso." O rosto de Tristan endureceu. Ele se virou para meus pais. "Isso é insanidade."
Sou casado com Heather há 3 anos e eu a vi se estressar com suas próprias contas. Eu a vi recusar minha ajuda para pagar seus empréstimos estudantis. Ela insistiu em dividir tudo ao meio, mesmo quando eu disse que ela não precisava. Ela nunca me pediu dinheiro, nem uma vez. Mamãe balançou a cabeça lentamente com os olhos cheios de pena. Ela te enganou, querido. Ela é boa nisso. Tristan olhou para ela. Desculpe. O quê? Papai levantou-se da mesa e caminhou em direção ao meu marido. Ele nem olhou para mim. Era como se eu não estivesse mais na sala. Filho, vou te dar um conselho. Divorcie-se dela. Caia fora enquanto ainda pode, antes que ela te deixe na miséria. Eu me coloquei entre eles. Coloquei fisicamente meu corpo entre meu pai e meu marido. Pare! Você não tem o direito de falar com meu marido sobre meu casamento como se eu não estivesse aqui. Esta é a minha vida e ele me conhece melhor do que você jamais conheceu. Papai manteve os olhos em Tristan como se eu não tivesse falado. Ela fez isso conosco também. Ela disse que nos fez pensar que tinha mudado. Nós realmente achamos que ela tinha superado todo aquele drama de quando era jovem. Mas as pessoas não mudam. Não realmente. Senti algo mudar dentro de mim. Algo que estava segurando há anos finalmente se soltou. Drama. Repeti. É assim que você chama? O rosto da mamãe se contraiu. Heather, não comece. Eu quero entender. De que drama você está falando, mãe? O que exatamente eu fiz que foi tão imperdoável? Mamãe levantou-se da mesa. Sua voz era calma, o que de alguma forma tornava tudo pior. Sabe do que eu me lembro? Lembro-me de você parada na nossa cozinha quando tinha 16 anos, e olhou para mim e para o seu pai e disse: "Vocês são pais ruins. Vocês não sabem criar filhos." Ela deixou aquilo no ar. As palavras pairaram no ar como fumaça. "Nós te perdoamos por isso", continuou ela. "Deixamos você voltar para essa família. Vimos você construir sua vidinha e ficamos orgulhosos de você. E agora descubro que você tem mentido para aquele homem desde o dia em que o conheceu." Ela balançou a cabeça. "Você sempre teve que transformar tudo em uma catástrofe. Não podia apenas fazer parte desta família sem destruí-la. Tinha que arrastar todo mundo para o seu drama e agir como se fosse a única sofrendo." Ela olhou para Tristan. "Agora ela está fazendo a mesma coisa com você." Fiquei ali e deixei as palavras passarem por mim. E algo se encaixou. Algo que eu deveria ter visto anos atrás. Esses não eram pais que foram enganados por Esses não eram pais que estavam confusos ou iludidos. Esses eram pais que estavam esperando. Esperando permissão para parar de fingir que tinham me perdoado. Esperando uma desculpa para voltar a me tratar como a filha problemática. A difícil. A filha que via muito claramente e falava demais. Dixie não os enganou. Ela apenas lhes deu a chave de uma porta na qual eles estavam parados na frente há 20 anos. Peguei a mão de Tristan. "Vamos embora." Caminhei em direção à porta da frente, mas parei na frente de Dixie. Ela olhou para mim com aquelas bochechas manchadas de lágrimas e aquela expressão ferida que eu agora sabia que era pura atuação. Mantive minha voz baixa, calma, fria. "Não sei por que você está fazendo isso, Di, mas vou descobrir." Os olhos dela se arregalaram. O maxilar se fechou. Uma gota de suor se formou na linha do cabelo. Por apenas um segundo, a máscara caiu e vi algo por baixo. Medo. Medo real. Eu ainda não sabia o que significava, mas eu vi. E eu ia descobrir o que ela estava escondendo. Saí da casa dos meus pais com meu marido ao meu lado. Atrás de nós, eu podia ouvir minha mãe chamando meu nome, dizendo que eu estava sendo dramática, dizendo que eu provava o ponto dela. Não olhei para trás. O relacionamento que passei anos reconstruindo era cinzas, mas eu não estava quebrada. Eu não estava derrotada. Dixie tinha algo a esconder, algo que a assustava o suficiente para fazê-la destruir minha vida, apenas para mantê-lo enterrado. E eu ia cavar até encontrar. O carro ficou em silêncio pelos primeiros 5 minutos. Eu não conseguia parar de tremer. Tristan manteve as 2 mãos no volante, os nós dos dedos brancos, o maxilar tenso. Ele foi o primeiro a falar. Eles nem olharam os extratos bancários. A voz dele era baixa e dura. "Sua mãe não olhou para a tela. Seu pai descartou como se você estivesse mostrando um cupom. Eles não queriam saber a verdade, Heather. Eles queriam permissão para te tratar como lixo novamente." E entregou a eles numa bandeja de prata. Pressionei as palmas das mãos contra os olhos. Ainda podia ouvir a voz da minha mãe. "Vocês são pais ruins. Vocês não sabem criar filhos." 20 anos e ela estava guardando isso, esperando para jogar na minha cara. "E Dixie?" continuou Tristan com a raiva crescendo, chorando na hora certa, tremendo como uma folha. Aquilo foi uma performance. Já vi atuações melhores em comerciais de carros. Ela tinha aquela mentira pronta. Ela ensaiou. Ela sabia exatamente o que ia dizer e exatamente como ia dizer. Ele bateu a palma da mão no volante. Que tipo de pessoa faz isso com a própria irmã? Eu não tinha resposta. Essa era a parte que eu não conseguia entender. Dixie e eu não éramos melhores amigas, mas éramos família. Tínhamos história. Eu segurei o cabelo dela quando ela teve intoxicação alimentar na despedida de solteira. Ajudei-a a escolher o vestido de noiva. Compareci a todos os aniversários, feriados, marcos importantes. E ela me retribuiu tentando explodir meu casamento. "Mas por quê?" disse em voz alta. "O que ela ganha com isso? Mesmo que meus pais acreditem nela, mesmo que ela destrua minha reputação com eles, o que ela ganha?" Tristan ficou quieto por um segundo. Depois olhou para mim. "Tenho pensado nisso, e há algo que nunca te contei porque achei que estava imaginando." Olhei para ele. A maneira como Dixie age perto de Cameron, irmão do Andy. Ele olhou para mim para garantir que eu estava acompanhando. Andy era o marido de Dixie. Tenho notado isso há um tempo. Ela é diferente quando ele está na sala. Ela encontra motivos para sentar perto dele. Ela ri demais das piadas dele. Ela está sempre se oferecendo para ajudá-lo. Franzi a testa. "Cameron, eu mal o conheço. Ele está em coisas de família às vezes, mas nunca conversamos muito." Tristan assentiu. "Exatamente. Você mal o nota. Mas Dixie, ela nota toda vez que ele entra por uma porta. Eu vi isso em churrascos, jantares de feriado, no aniversário do Andy no ano passado. No segundo em que Cameron aparece, se transforma. Ela fica mais barulhenta, mais animada. Ela mexe mais no cabelo." Ele balançou a cabeça. Disse a mim mesmo que estava vendo coisas, mas depois de hoje, acho que não estava. Fiquei pensando nisso por um momento. Dixie e Cameron. Não fazia sentido. Dixie era casada com Andy. Ela era casada com Andy há anos. Eles tinham uma casa juntos, uma vida juntos. "Você acha que ela é capaz de trair?" perguntei.
Tristan zombou. Depois do que acabei de vê-la fazer com você, acho que ela é capaz de qualquer coisa. Ele se esticou e pegou minha mão. O aperto dele era firme. Vamos descobrir o que ela está escondendo juntos. Qualquer que seja o jogo que ela esteja jogando, vamos descobrir as regras. Apertei a mão dele de volta. Ok, vamos começar com o Andy. Paramos na casa de Andy e Dixie 20 minutos depois. As luzes estavam acesas no andar de baixo. A caminhonete de Andy estava na garagem e o carro de Dixie não estava. Ela provavelmente ainda estava na casa dos meus pais. Como você quer fazer isso? Perguntou Tristan, colocando o carro no estacionamento. Com cuidado. Não quero explodir a vida dele até sabermos com o que estamos lidando. Entendido. Vou seguir sua liderança. Caminhamos até a porta da frente e bati. Andy atendeu de camiseta e calça de moletom, uma cerveja em uma mão e confusão estampada no rosto. Ele olhou para nós dois. O que vocês estão fazendo aqui? Mantive minha voz leve. Estávamos na área. Pensamos em passar aqui. A Dixie... Não. Ela foi para a casa dos seus pais há algumas horas. Disse algo sobre precisar falar com ele sobre... Ele parou. Estudou meu rosto. O que está acontecendo? Tristan interveio. Podemos entrar? Precisamos conversar. A confusão de Andy aumentou, mas ele se afastou. Nós o seguimos até a sala de estar e sentamos no sofá, enquanto ele se jogava em uma poltrona à nossa frente. Vocês estão me assustando, disse Andy. Alguém se machucou? É a Dixie? Dixie está bem, eu disse. Fisicamente, pelo menos. Mas algo aconteceu hoje. Estamos tentando entender. E esperávamos que você pudesse nos ajudar. Andy tomou um longo gole de sua cerveja. Ajudar vocês? Como? Tristan se inclinou para a frente. Como estão as coisas entre você e Dixie? Honestamente, Andy soltou uma risada vazia. Essa é uma pergunta carregada. Ele olhou para a garrafa em suas mãos. As coisas estão... Eu não sei. Bem, acho que estamos bem. Bem não parece bem, disse Tristan. Andy ficou quieto por um momento. Ela está diferente há anos. Não sei explicar. Às vezes sinto que estou morando com uma colega de quarto, não com uma esposa. Ela está sempre em outro lugar em sua cabeça. Mesmo quando está sentada bem ao meu lado, ela não está realmente lá. Diferente como? Perguntei gentilmente. Distante. Ausente. Ele deu de ombros. Tento planejar noites de encontro e ela sempre tem um motivo para cancelar. Surgir uma viagem de fim de semana e de repente ela tem dor de cabeça, ou está cansada demais, ou algo surgiu no trabalho. Pergunto se ela está feliz e ela diz que sim, mas isso não chega aos olhos dela. Ele tomou outro gole. Fico pensando que estou fazendo algo errado, como se talvez eu não fosse empolgante o suficiente, ou bem-sucedido o suficiente, ou qualquer coisa o suficiente. Mas não sei como consertar algo quando nem sei o que está quebrado. Meu peito apertou. Andy era um bom homem, gentil, leal, e estava se culpando há anos por algo que nunca foi culpa dele. Quando isso começou? Perguntou Tristan. À distância. Andy pensou sobre isso. Não sei. É difícil identificar. Talvez sempre estivesse lá e eu simplesmente não percebi no começo. Ele fez uma pausa, franziu a testa. Na verdade, isso não é verdade. No início, ela era diferente. Mais calorosa, mais presente. Mas então algo mudou. Ele ficou quieto, com os olhos desfocados, como se estivesse percorrendo memórias, procurando um padrão que havia perdido. Então o rosto dele mudou. Sabe o que é estranho, no entanto? Disse Andy lentamente. Ela não é assim com o Cameron. Tristan e eu ficamos imóveis. O que você quer dizer? Perguntou Tristan com cuidado. Meu irmão. Quando Cameron está por perto, ela é... Eu não sei. Viva. Essa é a única palavra para isso. Andy balançou a cabeça como se só agora estivesse se ouvindo. Ela ri mais, fala mais. Ela se lembra de cada detalhe da vida dele, seu trabalho, seus hobbies, sua agenda. Ela insistiu que dirigíssemos 2 horas para a festa de inauguração da casa dele, na primavera passada, embora eu tivesse um prazo de trabalho. Mas quando meu amigo da faculdade veio para a cidade, ela de repente teve uma enxaqueca e não pôde vir jantar. Ele largou a cerveja e esfregou o rosto com as 2 mãos. Nunca pensei realmente sobre isso antes. Não assim. Mas quando Cameron precisa de ajuda com alguma coisa, ela está no carro antes que eu termine a frase. Quando preciso de ajuda com alguma coisa, ela tem 100 desculpas. Tristan olhou para mim. Dei a ele um pequeno aceno. Andy, disse Dixie já disse algo sobre os sentimentos dela por Cameron? Qualquer coisa que parecesse mais do que apenas ser uma boa cunhada? O rosto de Andy endureceu. O que você está me perguntando? Estamos perguntando por quê? Não. Andy se levantou tão rápido que sua cadeira raspou no chão. Não. Você não pode entrar na minha casa e perguntar sobre meu casamento e depois insinuar que minha esposa tem sentimentos pelo meu irmão. Isso é insanidade. É muitas coisas, mas ela não é... Ela não faria isso. Vocês estão errados. Dixie me ama. Ela se casou comigo. Temos uma vida juntos. 6 anos. 6 anos de casamento. E você vai ficar aí e me dizer que ela está apaixonada pelo Cameron? Isso é loucura. Isso é absolutamente loucura. Tristan começou. E mesmo que ela tivesse algum tipo de coisa por ele, o que ela não tem? O que isso tem a ver com qualquer coisa? Por que vocês estão aqui? Por que estão me perguntando isso? A voz dele falhou. O que aconteceu hoje que fez vocês dirigirem até minha casa e explodirem minha vida inteira? Levantei-me lentamente. Andy, por favor, sente-se. Precisamos te contar o que aconteceu. Então me contem. Ele estava gritando agora. Parem de rodear e apenas digam. Dixie foi até Tristan hoje, eu disse, mantendo minha voz firme. Ela disse a ele que eu só casei com ele pelo dinheiro dele. Ela disse que eu confessei isso a ela. Que eu ri sobre finalmente ter conseguido sair dessa. Andy congelou. O quê? É mentira. Tudo isso. Eu nunca disse isso. Eu nunca nem pensei isso. Mas Dixie contou a mim e depois foi até meus pais e disse a mesma coisa. Minha voz estremeceu, mas continuei. Meus pais acreditaram nela. Eles disseram a Tristan para se divorciar de mim. Disseram que eu estava enganando todo mundo há anos. Sua esposa entrou na casa dos meus pais chorando. E tremendo e fez uma performance que destruiu meu relacionamento com minha família em 20 minutos. O rosto de Andy ficou branco. Isso não é... Dixie não faria... Nós a vimos fazer isso, disse Tristan, chorando na hora certa, tremendo como uma vítima. Ela tinha a coisa toda ensaiada. Ela sabia exatamente o que dizer e exatamente como dizer. Andy sentou-se novamente na cadeira como se suas pernas não pudessem mais segurá-lo. Ele olhou para o chão. Por quê? Disse ele finalmente. A voz dele era quase um sussurro. Por que ela faria isso? É isso que estamos tentando descobrir, eu disse. É por isso que estamos aqui. É por isso que perguntamos sobre Cameron. Porque não entendemos por que Dixie tentaria destruir meu casamento, a menos que haja outra coisa acontecendo. Algo que não podemos ver ainda. Andy ficou quieto por um longo tempo.
Quando olhou para cima, seus olhos estavam úmidos. Eu vou com vocês, disse Andy de repente. Onde quer que vocês vão a seguir, eu vou. Tristan balançou a cabeça. Não acho que seja uma boa ideia. Ainda não. Se Dixie chegar em casa e você não estiver aqui, ela saberá que algo está errado. Precisamos que você haja normalmente até descobrirmos com o que estamos lidando. Andy ficou bravo. Então devo apenas sentar aqui e fingir que está tudo bem. Fingir que minha esposa não acabou de tentar explodir a vida da minha cunhada. Por enquanto, eu disse. Só por enquanto. Contaremos tudo o que descobrirmos. Eu prometo. Andy olhou para a parede. O silêncio se estendeu tanto que pensei que ele não fosse responder. Então ele olhou para mim com olhos que estavam vazios, perdidos. Eu nem sei com quem sou casado, disse ele calmamente. Pensei que soubesse, mas não sei. Saímos da casa de Andy em silêncio. Eu continuava vendo o rosto dele. A confusão dando lugar à raiva, dando lugar a algo pior. Aquele olhar vazio em seus olhos quando disse que não sabia com quem era casado. Isso foi brutal, disse Tristan finalmente. Ele não tinha ideia de nada disso. Ele sabia que algo estava errado, eu disse. Ele só não conseguia nomear. Todas aquelas coisas que ele listou, a distância, os planos cancelados, a maneira como ela se ilumina perto de Cameron, ele tem notado há anos. Ele simplesmente não queria ver o que significava. E agora entregamos a ele uma caixa cheia de evidências e pedimos para ele olhar. Não olhou para mim. Mas ainda não temos o porquê. Sabemos que Dixie tem algo acontecendo com Cameron. Ou pelo menos na cabeça dela ela tem. Sabemos que o casamento dela é vazio. Mas o que isso tem a ver com você? É por isso que precisamos falar com Cameron. Cameron morava em um complexo de apartamentos a cerca de 15 minutos de distância. Tristan ligou para ele no caminho e disse que precisávamos conversar sobre algo importante. Cameron pareceu confuso, mas concordou em nos encontrar. Ele tocou o interfone para subirmos e nos encontrou na porta com uma expressão intrigada. Heather? Tristan? Ele apertou a mão de Tristan e me deu um meio abraço desajeitado. Isso é inesperado. Está tudo bem? O apartamento dele era limpo e simples. Mobília de solteiro, um setup de jogos no canto. Ele nos ofereceu água e sentou-se à nossa frente parecendo genuinamente perdido. Então, o que está acontecendo? Você parecia sério no telefone. Tristan não perdeu tempo. Precisamos te perguntar sobre a Dixie. As sobrancelhas de Cameron se ergueram. Dixie, o que tem ela? Como vocês dois se conheceram? Perguntei. Cameron pareceu surpreso com a pergunta. Dixie? Nós nos conhecemos anos atrás, antes de ela e Andy ficarem juntos, na verdade. Trabalhamos na mesma empresa por alguns meses. Almoçávamos às vezes, conversávamos na sala de descanso. Ela era legal. Ele deu de ombros. Então eu a apresentei ao Andy em um happy hour da empresa, e eles se deram bem. O resto é história. Tristan e eu trocamos um olhar. Então você a conheceu primeiro? Disse Tristan lentamente. E então você a apresentou ao seu irmão? Sim, achei que eles ficariam bem juntos. Andy estava passando por uma seca, e Dixie estava solteira e parecia o tipo dele. Cameron sorriu com a lembrança. Honestamente, me senti um casamenteiro muito bom quando eles começaram a namorar. 6 anos casados agora. Eu assumo todo o crédito. O sorriso desapareceu quando ele viu nossos rostos. Por quê? O que está acontecendo? Cameron, disse Tristan diretamente. Dixie tem sentimentos por você? O rosto de Cameron passou por 50 humores diferentes de uma só vez. Confusão, depois desconforto, depois algo que parecia o reconhecimento de que ele estava evitando algo. Houve momentos, admitiu ele lentamente. Coisas que ignorei. A maneira como ela me abraça por muito tempo. A maneira como ela sempre se senta ao meu lado nos jantares. A maneira como ela olha para mim às vezes. Ele balançou a cabeça. Mas ela é casada com meu irmão. Por que ela se casaria com Andy se ela... Ele parou e foi aí que me ocorreu. A linha do tempo. Cameron conheceu Dixie primeiro. Eles trabalharam juntos, almoçaram juntos. Então ele a apresentou a Andy e ela se casou com ele de qualquer maneira. Oh meu Deus, eu disse calmamente. Ela se casou com o Andy para ficar perto de você. As palavras saíram como se eu as estivesse ouvindo pela primeira vez. Porque eu estava. O rosto de Cameron passou por algo feio. Primeiro confusão, depois compreensão, depois nojo. Isso é... Não, isso é doente. Esse é meu irmão. Ela é casada com meu irmão há 6 anos. Ela está dormindo na cama dele, jantando com ele, sendo sua esposa. A voz dele falhou. E o tempo todo ela estava o quê? Esperando. Esperando eu notá-la. Esperando eu tomar uma atitude. Ele se levantou e andou pela sala. Eu os apresentei. Achei que estava fazendo algo bom e ela usou isso. Ela usou o Andy para chegar até mim. Ela está brincando com nós dois esse tempo todo. Ele se virou para nós com o rosto vermelho. O Andy sabe? Ele sabe que a esposa dele se casou com ele porque não podia me ter? Acabamos de vir da casa dele, disse Tristan. Ele sabe que algo está errado. Ele não sabe tudo ainda. Cameron soltou um som que foi meio risada, meio gemido. 6 anos. 6 anos de feriados e aniversários e jantares em família. E ela está sentada lá pensando em mim enquanto meu irmão segura a mão dela. Ele parecia fisicamente doente. Isso é nojento. Essa é a coisa mais nojenta que já ouvi. Não conseguimos consolá-lo por mais que tentássemos. Tivemos que deixá-lo processar tudo sozinho. Saímos do apartamento de Cameron com o quadro quase completo. No carro, Tristan ficou quieto por 1 minuto. Então ele disse. Então Dixie está apaixonada por Cameron há anos. Ela se casou com Andy para ficar perto dele. Cameron nunca sentiu o mesmo. Todo o casamento dela é uma mentira. E ela está infeliz. Acrescentei. Andy disse que ela está distante há anos, ausente. Ela está presa em uma vida que nunca quis, esperando por um homem que nunca vai querer ela de volta. Tristan assentiu lentamente. Então ele olhou para mim. Mas você não está, franzi a testa. O quê? Você não está presa. Você não está infeliz. Você não se casou comigo para ter acesso a outra pessoa. A voz dele era cuidadosa, como se estivesse resolvendo algo. Você se casou comigo porque me ama, e nós somos realmente felizes. Ela não suporta isso, eu disse lentamente. Ela está vivendo uma mentira há 6 anos, vendo Cameron não querer ela, presa em um casamento que não significa nada. E então ela olha para mim e para você, e vê tudo o que ela não tem. Tristan terminou. Amor verdadeiro, um casamento real, felicidade que ela nunca terá, porque o homem que ela quer, nem a vê. Ficamos com isso por um momento. Eu podia sentir a forma disso agora. O porquê. Estava bem ali, fora de alcance. Acho que entendo.
eu disse calmamente. Mas preciso ouvir ela dizer isso. Tristan olhou para mim. O que você está pensando? Estou pensando que é hora de ter uma conversa com minha irmã. Peguei meu telefone e mandei uma mensagem para o Andy. A Dixie já está em casa? A resposta veio em segundos. Sim, acabou de voltar. Por quê? Digitei de volta. Sabemos por que ela mentiu. Estamos indo aí. Tristan olhou para mim enquanto ligava o carro. Tem certeza de que quer fazer isso esta noite? Nunca tive tanta certeza de nada. A viagem até a casa de Andy pareceu mais curta do que antes. Talvez porque eu soubesse exatamente onde estava me metendo desta vez. Sem mais confusão, sem mais perguntas. Apenas respostas que eu ia arrancar da minha irmã, quisesse ela dá-las ou não. Andy abriu a porta antes mesmo de batermos. O rosto dele estava tenso, o maxilar cerrado. Ele estava esperando. Ela está na sala de estar, disse ele calmamente. Ela não sabe que vocês estão vindo. Ótimo. Passei por ele e entrei na casa. Dixie estava no sofá, descalça, rolando a tela do telefone como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo, como se não tivesse acabado de explodir minha vida inteira algumas horas atrás. Ela olhou para cima quando entrei e seu rosto mudou. Surpresa primeiro, depois algo que parecia quase diversão. Heather não conseguiu ficar longe. Ela largou o telefone e cruzou os braços. Deixe-me adivinhar. Você veio me dizer que estou errada. Para se explicar? Para me implorar que retire o que disse. Ela balançou a cabeça com aquele sorrisinho. Não vai funcionar. Mamãe e papai sabem a verdade agora. Todo mundo sabe. Você está certa, eu disse. Todo mundo está prestes a saber a verdade. Algo piscou no rosto dela. Tan entrou atrás de mim e ficou perto da porta. Andy entrou na sala e se posicionou onde podia ver nós duas. Dixie olhou entre nós e seu sorriso vacilou. O que é isso? Isso sou eu te contando o que eu sei. Mantive minha voz calma, firme. Você conheceu Cameron primeiro. Vocês trabalhavam na mesma empresa. Almoçavam juntos. Conversavam na sala de descanso. Você tinha sentimentos por ele. O rosto de Dixie mudou. A diversão desapareceu. Do que você está falando? Cameron apresentou você ao Andy, irmão dele. E você se casou com o Andy de qualquer maneira. Eu a observei com atenção. Você se casou com ele para ficar perto do Cameron. Isso é loucura, disse Dick, mas sua voz tinha ficado fina. Isso é absolutamente loucura. Eu me casei com o Andy porque eu amo. Você tem estado distante há anos, disse Andy do outro lado da sala. A voz dele era calma, mas cortava tudo. Você cancela todas as noites de encontro. Você nunca está presente. Mas quando Cameron precisa de algo, você sai pela porta antes que eu termine minha frase. Dixie se virou rapidamente para encará-lo. E você não pode acreditar. Perguntei uma vez se você estava feliz. Continuou Andy. Você disse que sim, mas nunca chegou aos seus olhos. Pensei que eu fosse o problema. Pensei que não fosse o suficiente. Acontece que eu nunca fui nem o ponto. Isso não é verdade. Dixie se levantou. Eu te amo. Casei com você. Estou com você há 6 anos. 6 anos sentada ao lado do Cameron em todos os jantares. Eu disse. 6 anos lembrando do aniversário dele, dos hobbies dele, da agenda dele. 6 anos dirigindo 2 horas para a festa de inauguração da casa dele enquanto Andy tinha um prazo de trabalho. 6 anos esperando que ele notasse você. Os olhos de Dixie estavam selvagens agora, correndo entre mim e Tristan, procurando uma saída que não estava lá. Isso é ridículo. Vocês estão distorcendo tudo. Eu só estava sendo uma boa cunhada. Diga, Dixie. Minha voz era dura. Diga ao Andy por que você realmente se casou com ele. Diga a ele o que você estava esperando. Eu não estava esperando por nada. A voz dela ficou mais aguda. Isso é loucura. Vocês são todos loucos. Sou uma boa esposa. Tenho sido uma boa esposa por 6 anos. Então por que Cameron tem centenas de mensagens suas? Perguntou Tristan. Artigos aleatórios verificando como ele está? Lembrando de cada detalhe da vida dele? Porque sou amigável. Porque sou uma boa cunhada. Isso é crime agora? Você o ajudou a se mudar, eu disse. Você comprou presentes para ele. Você dirigiu 2 horas para a inauguração da casa dele. E daí? Dixie andava de um lado para o outro agora, as mãos tremendo. E daí se sou legal com ele? E daí se apareço para a família? Isso não significa nada. Você o abraça por muito tempo, disse Andy calmamente. Você sempre se senta ao lado dele. Você se ilumina quando ele entra na sala. Eu vi isso por anos. Eu só não queria acreditar. Pare! Dixie girou em direção a ele, com os olhos selvagens. Você está deixando eles te envenenarem contra mim. Eles estão mentindo. Heather sempre teve inveja de mim. Ela sempre quis me derrubar. Inveja do quê? Eu me aproximei dela. Do seu casamento vazio? Do seu marido ausente? Do homem por quem você espera há 6 anos e que nem sabe que você existe? Queile a boca. O rosto de Dixie estava vermelho agora, lágrimas escorrendo. Você não sabe de nada. Você não sabe como é. Você não entende. Então me explique. Eu estava na cara dela agora. Explique por que você se casou com o Andy. Explique por que você tem obsessão pelo Cameron. Explique por que você tentou destruir minha vida hoje. Eu não estava tentando destruir sua vida. Você disse ao meu marido que eu casei com ele por dinheiro. Você disse aos meus pais. Você ficou na cozinha deles chorando lágrimas falsas e mentiu. Não era para ser assim. Dixie estava recuando, as mãos puxando o cabelo. Nada disso era para acontecer. Eu só queria... O quê? A voz de Andy retumbou pela sala. O que você queria? O que você tem desejado por 6 anos enquanto eu me mato tentando te fazer feliz? E estava encurralada contra a parede agora, o peito arfando, os olhos correndo entre todos nós como um animal preso. Vocês não entendem. Nenhum de vocês entende. Tentei amar você. Tentei de verdade, mas não consegui. Não conseguia parar de pensar em quem? Exigiu Andy. Eu não queria que fosse assim. Ela estava soluçando agora, o rímel escorrendo pelo rosto, o nariz escorrendo. Achei que passaria. Achei que se eu ficasse perto o suficiente, se eu fosse paciente o suficiente, ele finalmente me veria. Quem? Dixie? Agarrei os ombros dela. Diga o nome dele. Diga. Eu não posso. Diga. Porque eu o amo. As palavras explodiram dela como se ela as estivesse segurando por anos. Porque ela estava. Eu amo o Cameron. Sempre amei o Cameron. Desde o primeiro dia que o conheci, soube que ele era o único. E então ele me apresentou ao Andy. E eu pensei que se estivesse perto o suficiente, se fizesse parte da família dele, ele perceberia que fomos feitos para ficar juntos. A sala ficou
ficou em silêncio absoluto. O peito de Dixie arfava. O rosto dela estava vermelho e as lágrimas escorriam por suas bochechas. E ela parecia alguém que acabara de ver sua vida inteira desmoronar, porque ela tinha visto. Andy fez um som como se tivesse levado um soco no estômago. Dixie girou em direção a ele, estendendo a mão. Eu não quis dizer, não é o que você pensa. Você acabou de dizer que ama meu irmão. A voz de Andy era quase um sussurro. Você é casada comigo há 6 anos e acabou de dizer que ama meu irmão. Eu amo você também. Eu amo vocês dois. É complicado. Não é complicado. Andy se afastou dela. Você se casou comigo para ficar perto dele. É o que eles estão dizendo. E você acabou de confirmar. Dixie estava soluçando agora. Eu pensei que se estivesse perto dele o suficiente, se fizesse parte da família dele, ele me veria. Ele perceberia que fomos feitos para ficar juntos. Eu só precisava de mais tempo. 6 anos. A voz de Andy falhou. Você precisou de 6 anos da minha vida, do nosso casamento, de mim pensando que havia algo errado comigo. Ele se virou, como se não suportasse mais olhar para ela. Eu deveria ter me sentido satisfeita. Eu deveria ter me sentido vingada. Mas tudo o que senti foi enjoo. E eu ainda precisava de mais uma resposta. Por que eu, Dixie? Ela olhou para mim através das lágrimas, eu escorrendo pelo rosto exatamente como na casa dos nossos pais. Mas desta vez era real. Por que atacar meu casamento? O que eu fiz para você? Dixie riu. Foi um som feio, quebrado. Você não fez nada, Esse é o problema. Você não fez nada e conseguiu tudo. Do que você está falando. Você casou por amor. Ela cuspiu a palavra como se fosse veneno. Você encontrou alguém que realmente te quer, que te escolheu, que olha para você como se fosse a única pessoa na sala. Ela gesticulou para Tristan. Ele nunca vai olhar para outra pessoa e desejar estar com ela. Ele nunca vai passar 6 anos esperando que alguém melhor o note. Ele realmente te ama. A voz dela quebrou. E eu tenho que assistir a isso. Todo feriado, todo jantar em família, tenho que ver você ser feliz enquanto estou presa nesta prisão que construí para mim mesma. Esperando por um homem que nem sabe que existo. Ela enxugou o rosto com as costas da mão. Você sabe como é isso? Perceber que você desperdiçou sua vida inteira com alguém que nunca vai te querer. E depois olhar para o outro lado da mesa e ver sua irmã que tem tudo o que você nunca terá. Então você tentou destruir isso. Eu disse calmamente. Você disse ao Tristan que me casei com ele por dinheiro. Você disse aos nossos pais. Você tentou fazer meu casamento parecer falso. Porque se o seu casamento fosse falso, então eu não estaria sozinha. Dixie gritou. Se você fosse igual a mim, se tivesse casado por dinheiro como eu casei por acesso, então eu não seria a única patética. Eu não seria a única que desperdiçou a vida. Seríamos iguais. 2 irmãs que fizeram escolhas terríveis e eu não teria que me sentir tão... Ela não conseguiu terminar. Ela apenas ficou lá chorando, os braços em volta de si mesma, como se estivesse tentando se manter inteira. Eu entendi agora. Tudo. Dixie não me odiava. Ela não estava tentando me machucar especificamente. Ela apenas não conseguia sobreviver, sendo a única irmã com um casamento falso. Se ela pudesse me arrastar para o nível dela, não teria que enfrentar o que fez sozinha. Mas meu casamento não é falso, eu disse. Eu amo o Tristan. Ele me ama. Somos felizes. E nada do que você disser aos nossos pais ou a qualquer outra pessoa vai mudar isso. Dixie olhou para mim com olhos vermelhos. Ela não tinha mais nada a dizer. Andy caminhou até a porta da frente e a abriu. Saia! Dixie se virou para ele. Andy, por favor, saia da minha casa. Mandarei suas coisas para onde quer que você vá, mas quero você fora daqui esta noite. Para onde devo ir? Não me importo. A voz de Andy era plana, morta. Vá para seus pais, vá para um hotel, vá para o Cameron. Por mim, tanto faz. Mas você não vai ficar aqui. Não depois disso. Dixie olhou para mim uma última vez. Não sei o que ela esperava ver. Simpatia, talvez. Algum laço de irmã que me fizesse intervir. Mas eu apenas olhei de volta para ela. Ela fez sua escolha. Agora ela tinha que viver com isso. Ela pegou a bolsa e saiu pela porta sem dizer mais nada. Andy ficou na porta vendo-a ir. Então ele fechou a porta e encostou a testa nela. 6 anos, disse ele calmamente. Dei a ela 6 anos. Sinto muito, Andy. Eu falava sério. Ele foi um dano bom homem que não fez nada de errado, exceto se apaixonar pela mulher errada. Ele se virou e olhou para mim e Tristan. Obrigado por me contarem. Eu precisava saber. Deixamos Andy em sua sala de estar, olhando para o espaço vazio onde costumava ser seu casamento. No carro, Tristan pegou minha mão. Você está bem? Pensei sobre isso. Meus pais tinham me deserdado. Minha irmã tentou destruir minha vida. Passei o dia todo descobrindo uma teia de mentiras que remontava a 6 anos. Mas eu estava sentada ao lado de um homem que nunca duvidou de mim, que ficou ao meu lado em tudo isso, que me amava. Realmente me amava. E não ia a lugar nenhum. Sim, eu disse. Estou bem. Tristan apertou minha mão. Ela tentou transformar o que temos em algo feio. Ela falhou. Ela falhou. Dixie queria companhia em sua miséria. Em vez disso, acabou completamente sozinha.